Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e estou trazendo nessa videoaula para você uma questão muito interessante. É a questão de número 13 que caiu no vestibular da PUC do Rio Grande do Sul na prova para medicina. Ela aborda o tema geometria espacial, um tema muito legal. Ela diz o seguinte: uma artesã confecciona peças de parafina em formato de um prisma hexagonal regular. O hexágono de dentro é vazio, como mostra a figura 1. Está aqui a figura 1. O segmento de reta AB mede 32 centímetros, aqui olha, do A até no B 32 centímetros, e une os pontos médios dos lados opostos do hexágono externo, figura 2. E o segmento de reta CD, 28 centímetros, e une os pontos médios dos lados opostos do hexágono interno, conforme a figura 3. Considerando que a altura do prisma é 10 centímetros, a quantidade de parafina em centímetros cúbicos, o volume dessa peça é quanto? Veja que questão bacana. Então, como você pode ver, a gente tem aqui um hexágono, porém, por dentro ele é vazio. Então, eu vou ter que fazer dois cálculos. Primeiro, eu vou calcular a área do hexágono todinho, como se a base dele não fosse oca. Depois, vou calcular a área da parte de dentro e subtrair. Assim eu acho a área resultante para multiplicar pela altura, que é 10 centímetros. Então, inicialmente eu preciso descobrir quanto que mede cada ângulo desse para eu calcular a área do triângulo. Vou reproduzir ele aqui para você. Esse hexágono aqui é o hexágono exterior. Vou dividir ele em triângulos para a gente descobrir a medida de cada ângulo. Como você já deve saber, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então eu subdivido aqui o hexágono em triângulos, cada triângulo medindo 180 graus, e multiplicando aqui, porque são 4 triângulos de 180 graus, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 8, 32, levei 3, 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Então deu 720 graus a soma de todos esses ângulos. Porém são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou dividir por 6 para saber o valor de cada um, certo? 1 vezes 6, 6 para 7, 1, desço 2, 2 vezes 6, 12 para 12, nada, desço 0, e aqui não dá mais, desço 0 aqui no quociente, dá 120 graus. Então, cada ângulo do hexágono, tanto o exterior quanto o interior, mede 120 graus. Agora eu vou pegar e vou reproduzir esse triângulozinho, olha, para eu achar o valor desse lado. Aqui, como se trata de um triângulo retângulo, eu posso usar as regras da trigonometria no triângulo retângulo. Eu tenho aqui esse ângulozinho de 60 graus, por quê? Porque é a metade desse que é 120, aqui teria 60 e aqui também, somando assim 120 graus. E como é 32 esse segmento de reta AB, a metade dele, que é a altura do triângulo, é 16. Então agora eu vou procurar a hipotenusa, que eu vou chamar de L de lado, certo? Eu vou usar seno, cosseno, tangente. Eu tenho hipotenusa e cateto oposto, ou melhor, eu tenho cateto oposto e procuro hipotenusa. Quando a gente lida com cateto oposto e hipotenusa, a gente usa o que? Seno, cosseno ou tangente. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o seno, o que é que você usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. E quanto que é o seno de 60 graus? Eu tenho até uma musiquinha que eu fiz para fixar esse seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Ouça aí. Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente. E os ângulos notáveis vamos memorizar de uma forma prática, você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3. Então, montando a tabelinha, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou colocar que raiz de 3 sobre 2 é igual ao cateto oposto, que é 16, sobre hipotenusa, que é L. Trocando de lugar aí raiz de 3 e L, vai ficar 32 sobre raiz de 3. Por quê?
2 vezes 16, 32. Troquei raiz de 3 com L de lugar. Então, o lado desse hexágono mede 32 sobre raiz de 3. Aí já achei o valor desse lado. Agora eu posso começar a procurar a área do hexágono exterior. E a área de hexágono, se a gente reparar bem, esse hexágono aqui ele tem 6 triângulos, todos eles equiláteros, né, e congruentes. Por quê? Porque cada ângulozinho desse mede 60 graus, que é exatamente a metade de 120. Esse é 60, esse é 60, todos os ângulos aí medem 60 graus. Se todos os ângulos de todos os triângulos medem 60 graus, é porque todos eles são equiláteros e congruentes. Então eu posso calcular a área de um e multiplicar por 6. Esse triângulo, a base dele é 32 sobre raiz de 3, a gente já achou aqui. E a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é 32 sobre raiz de 3, a altura é 16, porque esse aqui é 32, a metade é 16, não é mesmo? Dividido por 2. Eu vou pôr, ao invés de colocar um em cima do outro assim, na vertical, vou colocar na horizontal. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 32, 8 vezes 2, 16, elevei 1. 8 vezes 3, 24 e 1, 25. Então, 256 sobre raiz de 3 é a área de um triângulo. Porém, são 6 triângulos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que você faz? Multiplica por 6. 6 vezes 6, 36, elevei 3. 6 vezes 5, 30. E 3, 33, elevei 3 do 30, 6 vezes 2, 12, com 3, 15. 1536 sobre raiz de 3. Essa é a área do hexágono 1, que é o exterior. Agora eu vou calcular a área do interior para eu abater nessa. Eu vou até desenhá-lo aqui novamente, e o ângulo dele é 120, conforme esse aqui também. Então a área do hexágono 2 vai ser qual? A gente vai pegar aqui, subdividir em triângulos novamente, calcular a área de 1. Mas para calcular a área dele, eu tenho que calcular o lado dele primeiro, porque o lado aqui é a base, né? Então, vou usar novamente a trigonometria no triângulo retângulo. O ângulo é de 60 graus, porque é a metade de 120. Aqui eu tenho 14, porque 28 é a altura, o CD, a metade do CD, que é a altura do triângulo, dá 14. E eu vou procurar o lado desse triângulo. Eu tenho hipotenusa e cateto oposto, ou seja, eu tenho cateto oposto e procuro hipotenusa, eu uso o seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vou lá na tabelinha, busco o seno de 60, que conforme a gente já viu é raiz de 3 sobre 2, e igualo eles com cateto oposto sobre hipotenusa, 14 sobre L. Multiplicando em cruz aqui, trocando de lugar o raiz de 3 com L, L é igual a 28 sobre raiz de 3. Esse é o valor do lado do hexágono menor. Como eu já sei qual o valor da base desse triângulo aqui, porque o lado do hexágono é a base do triângulo, e a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, eu vou colocar que a área desse triângulozinho é a base dele, que é 28 sobre raiz de 3, vezes a altura, que é 14, dividido por 2. Se eu dividir 14 por 2, dá 7. 7 vezes 8, 56. Elevei 5. 7 vezes 2, 14. E 5, 19. 196 sobre raiz de 3, que é a área de um triângulozinho. Como eu disse anteriormente, são 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou multiplicar isso aqui por 6. 6 vezes 6, 36. Elevei 3. 6 vezes 9, 54. E 3, 57. Elevei 5. Aí deu 1176 sobre raiz de 3. A área resultante, que é a área do hexágono maior menos a área do hexágono menor, vai dar o quê? A área resultante, a R, é igual à área do hexágono maior, que é 1536 sobre raiz de 3, menos a área do hexágono menor, que é 1176 sobre raiz de 3. Fazendo essa continha aí de menos, vai dar 6 tira 6, não sobra nada, 13 tira 7, sobra 6, aqui emprestou, virou 4 menos 1, 3, aqui 1 menos 1, 0. Então deu 360 sobre raiz de 3. Essa é a área resultante, essa área em verde. Só que volume a gente procura fazendo a área da base vezes a altura. A área da base, que é 360 sobre raiz de 3, vezes a altura, que é 10. Multiplicar por 10 é tão somente aumentar um 0, né? Então o volume do hexágono é 3.600 sobre raiz de 3. Porém, aqui a raiz veio no denominador. Então eu preciso racionalizar, tornar isso racional, achar um número aqui que tenha raiz. Então multiplico por raiz de 3, numerador e denominador.
Aqui vai ficar 3.600 raiz de 3 no numerador. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Por isso que a gente racionalizou, a gente achou um número que tem raiz. 3.600 dividido por 3 dá 1.200. Então a alternativa correta é a letra A. Espero que você tenha gostado da videoaula e se você tiver gostado, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e a gente vai compartilhando conhecimento, sempre buscando o seu sucesso, ok? Até a próxima! Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente e os ângulos notáveis. Vamos memorizar de uma forma prática, você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3.